O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as lâmpadas, mas não levaram óleo extra consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Acontece que o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para vós e para nós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? A minha alma tem sede de vós, nos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje é o 32º domingo do tempo comum. O ano tem 52 semanas. No caso do calendário católico, dessas 52, 34 são tempo comum, e as outras são aquelas festas ao longo do ciclo do ano. Então, faltam 2 domingos apenas para a gente terminar este ano litúrgico e começar o outro. O ano civil começa dia 1º de janeiro, o ano litúrgico começa com o 1º domingo do Advento. Então, quando a gente vai chegando para o fim do ano litúrgico, as leituras nos levam a refletir sobre o fim e sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então, já há alguns dias, as leituras têm nos indicado esse tipo de reflexão. Então, hoje nos é apresentado um pequeno trecho do livro da Sabedoria, nos é apresentado o Salmo 62, um trecho do capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e um trecho do Evangelho de São Mateus, que é parte da sessão do Evangelho dedicada à segunda vinda de Cristo. O livro da sabedoria, existe na Bíblia um livro chamado Livro da Sabedoria. Por muito tempo ele era chamado de Sabedoria de Salomão, que era uma atribuição de autoria para dar mais fama e mais força ao livro, que Salomão era um sujeito conhecido, né? É um fenômeno interessante, porque esse fenômeno da pseudonímia, que é dar um pseudônimo a uma obra, e ele se repete hoje muito no Facebook, nessas mídias. Pessoas escrevem até um texto bonito, né, bacana,
e atribui aquele texto ao Papa Francisco, a uma pessoa famosa, a um jornalista famoso, porque ele é um João Ninguém, fala, ninguém vai ler o meu texto. Então ele coloca no nome dos outros. Assim aconteceu com o livro de sabedoria. Quem escreveu esse livro, já bem próximo da era cristã, meio assim que 100 anos, nos últimos 100 anos antes de Cristo, era um grande sábio judeu, muito conhecedor tanto da cultura judaica como da cultura grega, e ele faz uma reflexão sobre a sabedoria. A sabedoria é uma palavra que todos nós conhecemos. Para nós aqui desse lado do mundo, do Ocidente, uma pessoa sábia é uma pessoa que estudou muito, estudou muitos anos, continua estudando, passa dias ali fechado, estudando, refletindo, aí ele se torna um sábio. O fulano tem muita sabedoria, muitos anos de estudo. Então a sabedoria acaba sendo uma coisa muito difícil de ser alcançada. Para os judeus, na cultura judaica, que é de onde vem a primeira leitura, a pessoa sábia é uma pessoa mais velha. O sábio é o velhinho, que tem uma grande experiência de vida, que já passou por tudo, então ele é um poço de sabedoria. O autor do livro da sabedoria não pega nem essa e nem aquela outra versão, porque também, quando a sabedoria é uma propriedade dos velhos, ela é também uma coisa muito difícil de ser alcançada. A gente só vai alcançar a sabedoria depois de velho, né? Então, o que é sabedoria para esse autor e para esse livro? A sabedoria, gente, é a arte de bem viver. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vive bem. A sabedoria é a arte de ser feliz. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vive feliz, não importa a idade que ela tenha. E para o autor aqui, ele confronta aquelas duas versões, dizendo, olha, a sabedoria está à disposição de todo mundo. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. São duas imagens bacanas, né? A sabedoria resplandece igual essa lâmpada o tempo todo. E ela é viçosa, verdinha, igual aquela planta que está ali. Então ela está sempre viva, sempre presente. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Então não é preciso esperar a velhice, não é preciso estudar muito, né? Ela é encontrada por aqueles que a procuram. E ainda mais, ela às vezes até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Então ela está à nossa disposição, está próxima de nós. Ser feliz, viver bem, é só querer. Praticamente é isso que ele está dizendo. Depois a leitura vai repetir essa mesma ideia, né? Então está à sua mão, viva bem, seja feliz. E essa leitura nos coloca uma pessoa vigilante ou uma pessoa que vive bem? Porque o tema central da nossa celebração de hoje é a vigilância em relação à vinda de Jesus, que é o final do Evangelho. Portanto, ficai vigiando. Então, aí depois, o Salmo, ele completa a primeira leitura. Aí depois vem a continuação nossa da leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A gente deu uma parada naquele Todos os Santos Finados, e aí agora a gente retoma. Eu creio que é o terceiro domingo já que a gente está lendo. São 5 domingos que ela será lida e será terminada. Nós já estamos no capítulo 4, que é aquela parte de conselhos da carta. As cartas de São Paulo têm sempre duas partes, uma parte que é doutrina, ensinamento, e a outra parte que são conselhos. E dá uma ideia assim para a gente que parecia até que São Paulo tinha terminado de escrever a carta. Quem já escreveu carta aí no passado, lembra que a gente escrevia uma carta e depois que tinha terminado a gente colocava assim, PS, e botava uma outra ideia que a gente tinha lembrado. Esse PS significa post-scriptum, né? Depois de escrito, eu lembrei depois de escrito. Quase que São Paulo está fazendo um PS aqui, um post-scriptum. Eu falo assim, olha gente, eu estava esquecendo, e eu preciso falar de vocês a respeito dos mortos. Não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança.
Mas por que o trecho começa com isso? Aí o pessoal estava quase esquecendo, mas eu preciso esclarecer isso para vocês. Quando São Paulo fundou aquela comunidade lá em Tessalônica, ele falou para o povo lá, para a comunidade, sobre a segunda vinda de Cristo. Falou, olha, Cristo vai vir e vai ser uma coisa bacana e tal. Só que criou muita dúvida. O pessoal entendeu assim, é nós que estamos vivos, vamos encontrar com Cristo. Eles ficavam coçando a cabeça, ai meu Deus, o que vai acontecer com os nossos mortos? Será que eles vão ficar para trás? Só nós que vamos entrar para a festa? Aí São Paulo se viu na obrigação de explicar para que eles não ficassem tristes como aqueles que não têm esperança. Eu acho essa frase de uma beleza, né? Uma pessoa sem esperança é uma pessoa triste. Então a frase complementa assim, né? A esperança é uma coisa fabulosa na vida da gente. Então São Paulo vai criar essa esperança no povo de Tessalônica, na comunidadezinha que ele fundou lá. Aí depois ele vai fazer o raciocínio, sigam bem esse raciocínio. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, né? Eu acho que vale para nós aqui também hoje, né? Todo mundo que está aqui acredita que Jesus morreu e ressuscitou, não é verdade? Então ele fala, olha, se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Fala, pode relaxar, fica tranquilo. Se da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, os nossos irmãos falecidos também vão ressuscitar. Aquilo já encheu aquele povo de esperança, de alegria. Aí ele continua dizendo, olha, agora eu vou te dar o fundamento disso. Isso vos esclarecemos segundo a palavra do Senhor. Eu não estou inventando isso, isso é a palavra de Deus. Aí ele fala, nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Podem ficar tranquilos, nós não vamos levar vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão por primeiro. Em seguida, nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É um trecho fabuloso, né? De uma inocência, de uma pureza, de uma simplicidade sem fim. É que São Paulo, ele achava que Jesus ia voltar, sei lá, daí uns 3 meses, né? São Paulo já era um velhinho de 80 anos ou mais, ele falava, e quando ele vier, nós que estaremos, ele vai ressuscitar os mortos do cemitério, e nós que estaremos vivos, vamos encontrar com ele nas nuvens, nos ares. E aí não vai ter mais saudade, porque nós estaremos sempre com o Senhor. São Paulo estava equivocado, né? Já tem 2000 anos que São Paulo morreu e Cristo não veio ainda. Depois, mais para frente, ele refaz essa ideia. Ele fala assim, não, eu acho que eu estou equivocado, eu não devo colocar uma data assim, né? Então ele refaz, ele percebe que era um equívoco pensar que Jesus estava voltando. Esse equívoco existe ainda até hoje, né? Às vezes a gente está dirigindo e eu vejo assim no carro do outro assim, Jesus voltará em breve, né? O sujeito já fica assim, deve ser semana que vem, né? E coisa. Outro dia até um rapazinho aqui, eu falei com ele que eu ia fazer uma coisa, tipo, você acha que daqui uns 2 anos, 3, eu falei, mas até lá Jesus já voltou. Eu falei para ele assim, Então, qual que é a nossa fé? Nós dizemos no credo, eu creio que ele há de vir. O Evangelho diz para nós, portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia, nem a hora. Então o Evangelho complementa a primeira leitura, essa história das 10 moças, né? Para a gente entender aquela história, a gente precisa entender como que eles faziam casamento no tempo de Jesus Cristo. Então tem uma moça, um rapaz,
havia uma promessa de casamento. A gente já leu na Bíblia falando assim, Maria prometida em casamento a José, né? Essa promessa durava 1 ano, é tipo um noivado, né? Quando terminava a promessa, a moça se ajuntava na casa dela com as amigas dela, sempre de noite, e o rapaz se ajuntava na casa dele com os marmanjos, os amigos dele. E a moça ficava ali com as amigas, esperando o noivo chegar. No caso da nossa história aqui, o noivo é Jesus Cristo e as amigas é a comunidade. Essa comunidade fala, ai meu Deus, já tem 2000 anos, ela começa a cochilar, né? Dormir. Nunca mais que vem esse noivo para começar a festa do reino dos céus, porque a parábola é o seguinte, o reino dos céus é como a história das 10 jovens. Então elas ficavam ali, o noivo aparecia de surpresa, e aí as moças se ajuntavam, ele pegava a noiva dele, ia na frente, e as moças iam atrás com as lamparinas acesas, faziam um cortejo até a casa do noivo. Chegava lá, eles entravam para dentro, era lá que tinha um churrasco, a festa e tudo, e a moça já ficava lá e estava casada. Então, tinha que ter óleo na lamparina, né? A lamparina, a gente, daquele tempo não tinha querosene, colocava azeite. O pavio vai sugando o azeite, ele acaba, você tem que colocar mais. Olha bem, daí assim é a vida na comunidade também, né? Então essas moças, 5 delas, eu vou levar uma reserva aqui que vai, que esse noivo demora. Na São Paulo achou que era daí uns 3 meses, mas vai que demora uns 2000 anos e acaba o meu azeite, eu não vou fazer parte da festa. E as outras 5 falaram, ai que legal, festa, blá blá blá, e não levaram o negócio. O noivo chega, começa o cortejo, acaba o óleo das 5. Você podia me dar um pouquinho? Não, se eu tirar de mim, vai faltar para mim e para você. Ninguém vai chegar no final. Vai lá no posto e compra. E nisso que elas foram lá, o cortejo chega na casa do noivo, fecha a porta e começa a festa. Elas ficaram fora da festa. Como é uma parábola do reino de Deus, elas ficaram fora da festa do reino de Deus. O reino de Deus é festa, o reino de Deus é felicidade. Por isso que o homem sábio, ele já vive feliz, ele sabe viver para ele poder participar dessa grande festa, que é o reino de Deus no fim. E aí nós viveremos sempre com o Senhor, como diz São Paulo. Aí São Paulo lá na segunda leitura, ele pede, olha, exortem uns aos outros com essa explicação. E o Evangelho já fala, portanto, ficai vigiando, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que Cristo virá. Não sabeis nem o dia e nem a hora que o noivo virá. Então a gente deve estar preparado com uma reserva de óleo para quando ele vir, a gente participar da grande festa da eternidade, a festa do reino de Deus. No tempo do advento que vai começar, daqui a pouco, a nossa reflexão é sempre sobre a vinda de Cristo. E preparemos-nos então sempre para esta vinda, com muita alegria, com muita sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.